Começando mais um vídeo desse canal. E hoje a gente tá em Alcatraz, São Francisco, Califórnia. A prisão mais rigorosa dos Estados Unidos. E o dia começou no bondinho por aqui. A gente tá indo lá pra Alcatraz. A gente comprou esse passeio pra ir até a ilha e a gente vai mostrar tudo pra vocês. E pra chegar em Alcatraz, você meio que tem que pegar um barquinho, um cruzeirinho, e tem café da manhã no barco. Você pode adicionar na sua reserva se você quiser, ou quando você for comprar no site, ou comprar aqui diretamente. Não sei se você não pega fila, não sei informar, a gente comprou aqui e deu tudo certo. Não teve muita fila e foi super rapidinho. Tá uma delícia. E agora a gente tá esperando pra ir, ó, Alcatraz tá meio aqui, ó. Essa ilha and hazardous closed areas. E a Golden Gate está lá no fundo. Entry into closed areas is a violation to the island and the cell house on foot. You will encounter steep grades and a distance equivalent to a 13-story climb. E assim que você chega, você vai chegar mais ou menos por essa parte aqui da ilha, você vai descer do barco ali, nosso barco já voltou para São Francisco, e vai ter meio que um discurso aqui, eles vão explicar um pouco sobre a ilha, e você pode pegar um desses guias aqui, ó. que não tem português, custa $1, e é só colocar uma moedinha lá que você já pega. Ou anota. Ou anota. E tem toda uma explicação, é bem legal, viável, né? Enorme. Gigante, olha o vento. Olha aí. Aqui, ó. Bem legal. E aí você vai passando pelos lugares, por exemplo aqui, né, as docas, você tem uma informação. Ele faz tipo um tour guiado com você. Pelo que eu entendi, é sentido único. E tem um ponto, aqui em Alcatraz eles têm audioguide. E esse audioguide está disponível em 12 linguagens, porém você só pega ele lá em cima, quando você chega na parte de cima da ilha. Então, vamos torcer para que tenha em português, mas se não tiver a gente vai pegar em inglês ou espanhol. A gente acabou de descer aqui e uma das coisas que a gente já chamou a atenção logo de primeira foi a correnteza, gente. Esse vídeo não vai estar em time-lapse, vira aqui, baby. É muito forte. Não sei se dá para notar a correnteza para aquele lado ali, ó. E por isso Alcatraz era um dos pontos mais difíceis de fugir, por conta da correnteza e da temperatura da água. Por que a ilha se chama Alcatraz? Um navegador espanhol, quando passava aqui na Baía de São Francisco, ele descobriu a ilha, viu esse pedaço de terra, como uma pedra bem grande aqui, e viu que nessa ilha existiam muitos alcatrazes. Assim como você consegue ver atrás de mim, não era exatamente esse pássaro, mas era um pássaro dessa família que se chama Alcatraz, e ele decidiu colocar o nome na ilha de Ilha de Alcatraz. E o que é Alcatraz, né? A gente ainda não explicou o que a gente veio fazer aqui, o que é aqui. Aqui é uma prisão, era uma prisão de segurança máxima. Originalmente ela foi criada para ser uma base militar e depois os próprios prisioneiros construíram essa prisão de segurança máxima, né, como eu já falei. E ela fica no meio do oceano, o que faz com que fica muito difícil de você sair daqui. Sim, por conta da corrente, por conta da temperatura da água, que é muito fria, e por conta dos tubarões. Aqui na região da Baía de São Francisco tem muitos tubarões brancos, então, assim, fugir daqui não foram muitas pessoas que tiveram sucesso. Mas existem dois casos que a gente vai falar mais pro final do vídeo. Eu vou contar o que a gente prometeu sobre aquelas duas tentativas de fuga, na verdade uma tentativa com duas pessoas, que ninguém sabe ao certo se deu certo ou não, mas ninguém também nunca encontrou as pessoas, então aparentemente pode ser que tenha dado certo. Porém já encontraram alguns documentos que eles deixaram aqui pela Bahia e tudo mais, porém as pessoas em si nunca encontraram, que foram dois irmãos que combinaram e fizeram um plano de fugir juntos, e foi um plano muito arquitetado. Eles guardavam tudo que eles podiam guardar de recursos, capa de chuva, tudo para tentar fazer bote, colheres do refeitório para poder cavar. Eles fizeram de tudo, conseguiram sair daqui e nunca foram encontrados. Já fazem muitos anos que isso acontece, e algumas manchetes dizem que eles estão no Brasil. Algumas fotos conseguiram encontrar semelhanças no rosto, porém nunca foi confirmado, e até hoje nos Estados Unidos eles dão como procurados. E os Estados Unidos não vão cessar as procuras deles até eles completarem 99 anos ou eles serem encontrados. Gente, tá vazio aqui, ó. E você pode estar pensando, eles foram ou muito cedo ou não tem ninguém. Mas não é isso, a gente chegou com uma galerona e a gente
sempre meio que deixa o pessoal seguir, assim, um pouco, pra gente não ir em cima, todo mundo junto. Sim. Só que dessa vez, tipo assim, não tem ninguém, todo mundo foi mesmo e, assim, só ficou nós. Estamos aqui na entrada ainda da prisão, né? São vários... da ilha. São vários lugares que você pode ir visitando. E como a Lê falou no começo do vídeo, Alcatraz ela passou por alguns momentos. Teve a fase militar, a fase da penitenciária e também teve uma fase em que ela foi invadida por índios nativos americanos. Então é muito normal você estar caminhando por aqui e você ver 3 histórias acontecendo. A parte militar, você consegue ver canhões, você consegue ver casas onde eram usados para fazer a guarda da ilha. Você consegue ver parte da história de quando os índios tomaram o poder da ilha e você também consegue ver a parte da penitenciária. E aqui atrás de mim é uma parte que era como se fosse um mercadinho, um salão de jogos, de dança. Por quê? Os guardas que cuidavam da penitenciária tinham as suas famílias. Essas famílias vinham morar aqui. E para eles continuarem aqui, eles precisavam ter entretenimento, algumas coisas. E eles podiam comprar produtos pessoais, podiam comprar comida, vir pra cá jogar jogos, dançar. Tinha uma vida noturna acontecendo por aqui, apesar de estar do lado, aqui na frente, tá a penitenciária. E diziam que tinha até pista de boliche. Verdade. E aqui atrás de mim a gente tem uma das residências dos oficiais, como a gente falou, eles moravam aqui. Aqui tem uma relativamente pequena e mais aqui pra frente a gente tem uma enorme, muito grande. Vou até deixar uma foto aqui da frente, que a gente esqueceu de filmar, mas na hora de sair a gente faz um take e mostra. Ela é enorme, assim, é muito grande. E eu fico pensando, quantas pessoas viviam aqui, né? Moravam aqui pra poder cuidar dessa penitenciária. E por que deixou de ser penitenciária? Por que a cadeia acabou? Porque era muito caro manter Alcatraz. Então, comida, né, mantimentos, as pessoas, era tudo muito caro. Eles preferiram fechar isso aqui e transferir para outro lugar que fosse um custo mais viável, né? Porque imagina, gente, tudo aqui é de Paco. É tipo uma Fernando de Noronha. Sim. É muito caro, só que bem mais Quer dizer, longe. mais perto. Mais perto, né? Mas assim, é muito caro, então não é viável economicamente para manter presos você ter um custo tão alto para a sociedade. E ó, essa parte aqui é a Family Housing. Pelo que a gente leu aqui na explicação, isso é muito legal. Todo lugar tem explicação aqui. É meio que uma casa temporária. Então quando você chegava, o porto fica logo aqui atrás. Quando você chegava, era aqui que você ficava, como se fosse um hotelzinho de passagem até a sua casa definitiva aqui em Alcatraz ser determinada. Então, por exemplo, a pessoa podia ficar aqui, sei lá, uma semana e depois ia para uma casinha definitiva como aquela ali. E quando a gente fala família, é família mesmo, é esposa, gente, filhos. Criança morava aqui, tem noção? Crianças, e eu andei pesquisando que se você perguntar hoje, essas crianças hoje são adultos, né? São até idosos aqui em São Francisco. E tem alguns que moraram aqui em Alcatraz e se você perguntar, para eles era uma vida normal. Eles falaram, a gente morava lá, a gente jogava bola, a gente brincava, a gente tinha nossa escola, tinha hospital, tinha tudo normal. como se fosse uma cidade normal. E uma coisa que o Igor falou sobre explicação, a gente comprou, ó, esse daqui custa $1 e é bem baratinho, o que é ótimo, só não tem em português. Sim. Mas vale a pena. Mas se você não manda muito bem no inglês, tem no espanhol também. Mas é muito legal porque tem um mapa, tem explicação de cada ponto, é bem bacana, a gente mostrou lá no Instagram. Outra curiosidade interessante, já que a gente está falando das casas familiares, né? Aqui de Alcatraz, que eram as casas dos oficiais, conta-se que na época pouquíssimas das esposas que ficavam em casa trancavam as portas das suas casas. Então, de tão segura, que é muito irônico falar que essa ilha era segura, porque é onde fica a penitenciária de maior controle dos Estados Unidos, elas não trancavam as casas, elas simplesmente viviam abertas. Deixa aqui nos comentários se você moraria aqui em Alcatraz, sabe? Tipo, eu sou meu pai, meu irmão, quem quer que seja, é policial e ele vai lá pra penitenciária de Alcatraz. Você moraria aqui com ele? Não sei. Deixa aqui nos comentários. E como a gente já falou no vídeo, Alcatraz passou por aquelas etapas: militar, penitenciária e ocupação indígena. Essa ocupação indígena foi basicamente quando a penitenciária parou de funcionar aqui, na década de 70, em 1969 a 71, a ilha foi ocupada por indígenas americanos que usaram uma brecha de uma lei que dizia que terras federais que não estivessem sendo utilizadas poderiam ser tomadas pelos indígenas. Então eles vieram para cá e tomaram. E só que isso assim
não foi muito bom, porque eles colocaram fogo em alguns galpões, picharam. Como você pode ver no topo dessa caixa d'água, que é um dos maiores cartões postais daqui de Alcatraz, tem algumas inscrições que foram eles que fizeram. Essas não são as inscrições originais da década de 70. Porém, quando o NPS, que é o Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos, tomou conta de Alcatraz de volta, eles deram outras terras para os indígenas saírem daqui e irem para outros lugares, tomaram conta daqui do Parque Nacional de Alcatraz e reformaram tudo, revitalizaram, pintaram a caixa d'água e eles chamaram novamente os indígenas que haviam, não necessariamente os mesmos que haviam pichado, mas pichado não, é pintado, e vieram aqui e fizeram a inscrição novamente da mesma forma que tinha na época da ocupação aqui. E duas coisas que o Igor eu acho que não falou. A ocupação indígena durou 19 meses e se tornou a ocupação de terras federais mais longa da história dos Estados Unidos. E a primeira vez que eles pintaram tudo isso aqui, eles subiam um nos ombros dos outros para poder alcançar, chegar lá em cima e pichar. Porque eles acreditavam que aqui era a forma mais visível deles mostrarem, Mais efetivo. mandarem uma mensagem pro mundo, porque naquela época ainda não existia muito o que existe hoje de tipo, não é, respeito aos indígenas, eles têm as próprias terras, enfim. Então eles queriam mandar uma mensagem e escolheram a caixa d'água. Tanto que eles escreviam lá, liberdade, casa, lar para os indígenas e tudo mais. Aqui atrás de mim está o necrotério da ilha, que nem sempre foi um necrotério. Como a gente já falou, a ilha passou por 3 etapas e na etapa militar, isso aqui era uma casa era um armazém de pólvora e de outros instrumentos militares e ele tinha paredes muito grossas de pedra. E depois que a ilha passou a ser uma penitenciária, o governo teve que lidar com a questão das mortes aqui, apesar de que nunca houve uma pena de morte aqui dentro de Alcatraz. Todos os prisioneiros que ficavam aqui ficavam em média 8 a 9 anos e depois saíam, mas algumas pessoas morriam, até mesmo alguns oficiais morriam aqui dentro, né, porque essa infelizmente acontece. E aí aqui era o necrotério, onde os corpos eram mantidos até serem levados de volta para a Baía de São Francisco. E esse passeio aqui para Alcatraz, a gente comprou online, não comprou aqui. Ele sai 8h40 da manhã, mas eles têm saída mais ou menos a cada 40 minutos, meia hora. E ele custou $45 por pessoa. Então dá uma média aí de 200 a 250 reais. Isso inclui a entrada aqui e o cruzeiro não, o translado, né? A ida e a volta para São Francisco. Não tem tempo de permanência aqui dentro, então se a gente chegou aqui 9 da manhã, a gente pode ficar o tempo que a gente quiser. Inclusive quando a gente chegou, tinha um fiscal ali falando que meio-dia ia ter uma abertura de cela, uma demonstração. Sim. Então quem quisesse ficar para assistir, imagina. Chegar aqui às 9 e ficar até meio-dia. Sim, você pode ficar o tempo que você quiser. Obviamente você tem que ir embora no último barco que vai para São Francisco. Senão você é o mais novo preso de Alcatraz. Exatamente, o mais novo morador. E é legal que tem audioguide aqui dentro, como a gente já falou. Só que esse audioguide ele só é pra parte das celas aqui, ele não é pra ilha de Alcatraz como um todo. E a gente tava vendo aqui o mapa e esquecemos de falar de um detalhe, gente. Mas voltamos aqui porque esse vídeo vai ficar ser bem completo. Ali, ó, onde a gente mostrou que era uma casa dos oficiais, ali em cima, naquele telhado vermelho, era a escola das crianças. Então, na mesma casa onde eles moravam, em cima ali, naquele telhadinho, era a escola. E outro ponto também legal daqui de cima que dá pra ver é a correnteza. A gente já mostrou lá embaixo, mas talvez daqui de cima dê pra ver melhor. Puxando muito pra aquele lado ali, ó. Muito, muito mesmo, assim, sério. Quem tem veleiro, aqui é o lugar. E além desse tour aqui que a gente tá fazendo, a gente também tem o tour noturno pra fazer aqui em Alcatraz. Jesus! Deve ser diferente. Entramos na prisão e nesses vídeos vocês vão conseguir ver um pouquinho dos chuveiros e dos vestiários da prisão. Eram aí que eles deixavam as roupas que chegavam na ilha e pegavam o uniforme de Alcatraz. E para a felicidade do casal nômade, tem em português. A gente... Deve ser português de Portugal, né? Mas a gente vai começar o tour agora. Você pega lá embaixo, naquela área dos chuveiros que a gente estava mostrando, sobe umas escadinhas e aqui já começa o tour pelo audioguide. E é gratuito, tá? Quer dizer, já tá incluso no ingresso. E cada uma dessas ruas ou avenidas que tinham entre as celas, elas tinham um nome. Então, eles não chamavam de Rua 1, Rua 2, ou Rua A, Rua B. Elas tinham nome. Por exemplo, essa aqui é a Avenida Michigan. E essa aqui é a Times Square. E essa aqui é a Times Square.
No total, são 3 andares de celas aqui em Alcatraz. Porém, Alcatraz foi uma cadeia dos Estados Unidos que nunca teve capacidade máxima. Ela sempre teve celas sobrando comparado ao número de prisioneiros que aqui tinha. E esse aqui é um exemplo de cela. É uma privada aqui, né? Um vaso sanitário, uma piazinha ali do lado e uma banquetinha. E é isso. E agora a gente está na rua Broadway, que é onde tem as celas mais montadas pra gente poder ver como era, né? E a gente vai mostrar o que acontece. Aqui, ó, tem um número, então era o número de cela. Cada prisioneiro tinha um número aqui, AZ e um número, e eles ficavam em alguma cela. Essa daqui tá montadinha, tem a cama, tem ali uma privada, uma pia. E aqui tem um caderninho, né, um folheto das regras. Todo mundo chegava aqui e recebia umas regras pra saber, né, o que pode e o que não pode fazer. As regras internas. As regras internas aqui de Alcatraz. E uma coisa que o Igor esqueceu de falar, mas que é importante, quando rolou aquela fuga dos irmãos, eles tentaram fazer pra eles ficarem juntos na mesma cela e eles conseguirem organizar as coisas, e eles conseguiram, meninos, se juntar a cela toda. Só não sei em qual, porque essas aqui nesse andar onde a gente tá, elas são pra uma pessoa só. Então em algum lugar deve ter cela pra mais pessoas, ou eles ficaram muito próximos uma cela da outra. Era celas ao lado. Agora a gente tá indo pra parte de recreação. E eles podiam ficar algumas horas e não era sempre. Os prisioneiros normais podiam ficar 2h30 por dia, sábado e domingo. Já os prisioneiros que estavam na solitária podiam 1 hora só por semana. E sozinhos, eles não podiam vir com nenhum outro prisioneiro pra cá, não podiam conversar nem nada. E eles tinham acesso a alguns jogos. Deixa eu tirar aqui, senão a gente fica gritando. Eles tinham acesso a alguns jogos, mas, por exemplo, jogo de cartas eles não podiam jogar, algumas coisas eram proibidas. E eles ficavam aqui. É muito frio, uma coisa que a gente não comentou. Vem cá. É muito frio aqui, gente. Lá dentro da prisão é muito frio, muito frio. É muito gelado, é tudo gelado. Nossa mão fica gelada. Eu não sei como é que eles aguentavam. E no nosso audio guide ele falava, os civis, né, falavam assim, gente, como é que eles vão aguentar ficar ali meia hora? Tá muito frio. E eles ficavam todas as horas possíveis aqui jogando. E uma das coisas mais surreais é que eles estão de frente para um dos maiores pontos turísticos de São Francisco, que é a Golden Gate. Só que assim, a editora no futuro, que sou eu, vai ver se a Golden Gate já existia na época que aqui funcionava, porque isso aqui é muito antigo. Se funcionavam, estavam de frente para a pista. Se foi construída durante, eles viram toda a construção. Sim. E aqui, ó, eles podiam jogar beisebol, eles podiam jogar algumas coisas. Ficar aqui sentadinho. E eles diziam, os guardas falavam que se eles ficassem jogando, quem tava jogando não tava pensando em fugir. Então, pra eles, quanto mais eles jogassem, mais eles ficassem aqui entretidos, eles não estavam pensando em como fugir da prisão. E eu tô bem aqui embaixo, na parte do parque de recreação, e eu tô só. E a altura do muro é bem grande, assim, para alguém fugir daqui era muito difícil. E é um lugar, assim, consideravelmente pequeno, se você levar em consideração quantos presos tinham aqui, em média 300, né, nas capacidades que chegaram máximas, né, a maior quantidade de presos que teve aqui. E tinha algumas pistas de recreação, alguns jogos que eles mesmos inventaram para jogar até sozinhos, para não depender de outros prisioneiros, para ter relações e tudo mais. E aqui tem uma lista né, alguns dos criminosos que ficaram aqui nessa parte das solitárias, que é a parte mais rigorosa, assim. E o primeiro deles é o famoso Al Capone, que ficou aqui dentro de Alcatraz de 1934 a 39, foram aproximadamente 5 anos. E agora a gente tá no bloco D. Se tiver um pouco baixo, a editora vai legendar. A gente tá no bloco D, e é o bloco onde era um bloco assim com uma segurança
Redobrada. Redobrada, porque os criminosos que ficavam aqui, eles eram criminosos que não cumpriam as regras que vinha naquele livrinho, que eram as regras internas daqui de Alcatraz. E aqui eles ficavam 24 horas por dia e só podiam sair para comer e fazer necessidades. E ver o sol, como a gente já falou naquela hora de recreação, somente 1 hora por semana. E essas celas aqui, elas eram bem mais espaçosas, bem maiores do que as outras. Só que tinha esse pequeno detalhe de que você não pode sair, né? E a gente até viu aqui aquecedores, só que eu acho que na época eles não Não eram tão fortes. É, porque eles sempre relatavam quanto era frio, quanto era úmido. E então eu não... Por exemplo, tem um aquecedor aqui embaixo. Talvez as células de baixo eram mais quentes, mas e as de cima? São 3 andares aqui também. 3 andares. Toda a cadeia é 3 andares em todo lugar que a gente vai. Ah, e uma coisa, eles entravam, eles vinham pra cá, passavam lá no chuveiro, tomavam banho, tiravam, né, faziam... Eram revistados, porque eles entravam na cadeia nus. Pela Broadway. Pela Broadway. E eles caminhavam nus e ficavam ali na primeira cela pra pegar lá o papelzinho, enfim. Sim, como a gente falou, privacidade aqui não era um dos pontos fortes. Questão. Tem uma outra coisa, uma outra curiosidade que a gente viu é que eles tinham que ficar 30 dias, os primeiros 30 dias, seguindo todas as regras. Se eles cumprissem 30 dias de regras, eles poderiam ter algum benefício, por exemplo, de sair para ver a luz do sol, lá. Porque aqui eles acreditavam que... ter o que comer, ter o que vestir, ter onde dormir e ter a saúde, né, o cuidado médico, já era o suficiente. Privilégios era poder ver a luz do sol, poder jogar. Então, se eles cumprissem esses 30 dias, eles poderiam ter acesso a isso. Ai, cheguei no 29º dia e fiz uma coisa errada. A conta volta do zero. Não importa, vai zerar de novo. Mais 30 dias. Mais 30 dias pra você cumprir. E aqui atrás de mim tá o The Hole, que significa o buraco, que era para onde os prisioneiros iam quando, assim, cometiam delitos os mais graves possíveis. Que essa cela aqui era uma cela onde eles ficavam fechados, trancados, e diferente das outras que eram com grades, essa daqui é uma porta sólida, você pode ver ali. E essa porta, quando era fechada, a cela ficava escura. Porém, eles tinham luz lá dentro, só que os oficiais não ligavam e deixavam as celas 100% no escuro. E, cara, os presos, eles começavam a procurar coisa o que fazer, né? E aqui no AudioGuide a gente escuta alguns relatos que não sabemos se são 100% verídicos, mas dizem que presos tiravam um botão da roupa, aí jogavam pra cima e ficavam brincando de tentar achar no escuro. E era sozinho, era uma solitária, não tinha ninguém. Era uma solitária. E eles ficavam aqui no máximo 19 dias. Pode ser menos, mas nunca mais do que 19 dias. Outros prisioneiros falavam que ficavam de olhos fechados e literalmente deliravam, né? Pelo que é descrevido aqui. Eles ficavam de olhos fechados, ficavam imaginando coisas e tudo mais pra ver se o tempo passava mais rápido. Agora a gente vai lá mostrar pra vocês. Aqui, ó. Era a cela de 9 a 14. E aqui, ó, tinha essa porta aqui. E... Ah, essa aqui tá vazia, ó. Tinha essa porta aqui, que, ó, não dá pra ver, gente. Ela é fechada aqui. E aqui era dentro. Aí tinha um negócio aqui pra fechar. E aqui dentro. Ela é pequena e não tem nada. E não existe relatos de ter cama, nem nada do tipo. O que é bem bizarro. O que eu acho que deixa mais frio ainda. Devia ser doido isso aqui. Mas, ó, ali parece que tinha, tipo, algum banheiro, não sei. Mas eles não falam nada no áudiozinho. E a gente pesquisou também, não achou nada sobre isso. Aí tinha um espaço aqui, ó. E aqui a porta de saída. Acho que a primeira aqui talvez tenha um banho, talvez esteja muito montada. Vamos lá ver, peraí, gente. Ó, essa aqui é a 11. Essa aqui tá com banheiro, ó. Só que é bizarro ter isso, só que eles não tinham luz. Sim. Tá meio estranho. Aqui tem um cadeado, mas eu acho que ainda é nova, meio atual. Vamos ver a primeira aqui. Tá montada essa. Essa tem até desenho ali. E algumas celas tinham essa entradinha aqui, ó, que parecia que era um interruptor, só que na verdade era um conector
para você poder ouvir rádio. Então os prisioneiros, alguns prisioneiros tinham direito a ouvir rádio, eles podiam assim ter acesso a um pouquinho do mundo lá fora. Através de jogos de beisebol, talvez algumas notícias. Eles tinham 2 estações, acredito que cada buraquinho ali era uma estação, que eles podiam conectar os fones de ouvido e conseguir escutar. Quer tirar o seu e colocar ali para ver se ainda dá para ouvir? Graças. E agora a gente está na biblioteca daqui da penitenciária. E por incrível que pareça, eles tinham mais de 15 mil livros Disponíveis para ler. Eles liam em média de 75 a 100 livros por ano. E eles podiam ler livros de filosofia, educação, mas temas como sexo, violência ou crimes não eram permitidos aqui. E eles também podiam fazer cursos, olha que bizarro, né? Cursos por correspondência. Tipo EAD. Exatamente. E eles podiam fazer cursos, então em algumas universidades tinham cursos disponíveis para eles fazerem aqui. Sim, e os livros não era só chegar e pegar. Eles escreviam uma cartinha e colocavam qual livro que eles queriam e meio que ia para a secretaria da penitenciária e se tivesse o livro, eles ganhavam o direito de ler. E logo saindo da biblioteca, a gente cai nessa rua aqui, ó, CD Street, que era considerada a melhor parte de Alcatraz, a parte mais light. Então os presos com excelente bom comportamento vinham pra cá. E eles tinham alguns direitos, por exemplo, a fazer pinturas, a crochê, algum tipo de artesanato, algum hobby para fazer o tempo passar um pouco mais rápido. E eles tinham uma banda, que dentro inclusive o Al Capone, ele tocava o banjo daqui da banda da penitenciária. Então, essa parte aqui era, assim, a parte onde a galera conseguia ter uma vida mais ok. Uma vida mais ok. Eles conseguiam, às vezes, escutar alguns iates que passavam aqui, aí dizer que eles podiam ouvir. No Ano Novo, eles ouviam as músicas daqui. As festas, porque nessas janelas aqui dão de frente para a Baía de São Francisco. Então eles conseguiam ouvir o mundo exterior. Que às vezes o vento ajudava e trazia, né, os barulhos e tal. Eles diziam que conseguiam ouvir até gente rindo. Então, essa parte aqui é a parte mais tranquila de toda a prisão. Se aqui a gente pode falar que alguma coisa aqui é tranquila, né? Vocês entenderam. E aqui é a parte de visitação da penitenciária. E como vocês podem ver, era daqui que eles conseguiam ver o rosto das visitas, porém é um vidro bem grosso. Super grosso. O vidro chega a ser da grossura do meu dedo, ó. Se você olhar aqui, ó, essa é a grossura. Do tamanho do dedo. É muito grande, olha isso, gente. Enorme. E não era sempre que eles podiam ver a gente, não. Não, disse que a história que conta, né, o audioguide ele passa contando uma história de um prisioneiro, que ele ficou aqui 8 anos sem poder receber visita. E essa aqui é a cela normal, que foi as primeiras celas que a gente visitou, que ficam aqui na Broadway, que é aquela rua onde eles chegavam. Só que a gente não podia entrar, né? Não podia entrar, agora pode. Aqui o rádio. De ouvido, a mesinha, o banquinho, o vaso sanitário, pia e tinha uma cama, né? Essa aqui tá sem a cama. Mas tinha uma cama aqui, bem pequenininha. Sim, e alguns conseguiam colocar algumas coisas ali. A gente viu que eles tinham bíblias aqui dentro, onde eles podiam colocar nas prateleiras ali e eventualmente ler. E outra coisa também, eles tinham que sempre deixar todos os itens deles à mostra, todos ali, sempre. E as toalhas sempre dobradas e as celas podiam passar por revista a qualquer momento e sem aviso prévio. E como a gente já falou pra vocês lá no início do vídeo, a fuga mais icônica que teve aqui, e a gente até já deu um spoilerzinho no início do vídeo, foi de 2 irmãos e de um cara que ele era o cérebro, assim, da fuga. O que eles fizeram? Eles criaram cabeças de manequins, não sei como, e escavaram o túnel de ventilação com colheres pra fugir daqui. Aí, ó, como é que eles deixaram? Todos os dias de manhã tinha uma contagem, e aí na hora que o guarda veio contar, ele não acordava pra levantar. E aí o guarda chacoalhou ele e caiu a cabeça de manequim. Tá com um pouco de reflexo por conta do vidro, mas dá pra ver. Ele fez assim como se ele estivesse dormindo aqui, tá vendo? E ali atrás, ó, tá o túnel de ventilação que eles escavaram com colheres. Dá pra ver até as colheres, ó, que haviam sido... A cozinha havia dado falta dessas colheres, mas não foram atrás pra saber onde que estavam. E aí, depois da fuga, conseguiram encontrar aqui 13 cabos de colher que eles usavam pra fazer essa abertura. E eles são em 3, então tem mais 2 aqui, vem cá.
Tem mais 2 aqui ao lado. E ali, naquele desenho ali, tem o diagrama certinho de como eles fizeram para sair da cela. Porque tá, beleza, saíram aqui pelo tubo de ventilação. E agora, o que que vocês vão fazer, né? Porque o tubo, ele é daquele tamanico ali, ó. Pra onde que ele sai? Ninguém sabe, mas eles sabiam. Ó, vem cá, gente. Eles saíram por aqui, dá um zoom ali, vida. Vou mostrar aqui. Ó, todas as celas elas eram conectadas por um tubo de ventilação que ia lá pro teto da prisão. Então eles escavaram aqui, conseguiram sair, subiram escalando, depois saíram por aqui e desceram pro lado de fora da cadeia. Um tava na cela 138 e os outros 2, que eram os irmãos, estavam aqui na 150 e na 152. Então, ó, você consegue ver direitinho que eles fizeram a mesma coisa, foi idêntico, o plano foi o mesmo. E aqui, Eles ó, estão as cabeças deitadinhas. E como a Lê havia comentado, eles tramaram para ficar no mesmo corredor. Então, um aqui, outro aqui e o outro logo ali na 138. E assim eles conseguiam se comunicar, eles conseguiam ter um planejamento um pouco melhor. Mas olha, gente, olha o tamanho da saída de ventilação aqui, ó. Essa daqui não foi mexida. Essa é a original. Essa é a original. Aí aqui do lado é que eles escavaram com a mão, gente. Como é que fez isso, gente? Eles conseguiram tirar ali todo o revestimento. E essa é a cela original, tá? É dessa mesmo que eles fugiram, não é uma representação, não. E esse é o corredor onde os fugitivos conseguiram sair depois que eles escavavam. É meio que fosse que as costas da cela. Então eles conseguiram sair, tá com bastante reflexo, e eles saíam e conseguiam escalar por esses tubos até a parte de cima da prisão. E você sabe qual é o lugar mais perigoso daqui da penitenciária de Alcatraz? Se você disse a área de recreação, você errou, porque é a área de jantar. É o refeitório. Aqui ficou em média 200 presos, assim, simultaneamente. Então eles tinham 20 minutos para fazer as refeições. E era o lugar mais perigoso porque eles tinham acesso a facas aqui. E facas garfos. E garfos e colheres também. Tanto que até fugiram com as colheres. E eu falei jantar, mas na verdade eram todas as refeições. 3 vezes ao dia. Ficavam 2 guardas e o tenente aqui enquanto eles comiam, e por isso que era o lugar mais perigoso. Tinha uma coisa bem peculiar aqui, que era... Eles colocaram no teto umas latas de gás lacrimogênio, que em caso os detentos fossem fazer algum tipo de rebelião ou, sei lá, qualquer coisa que precisasse de uma força maior, eles iam estourar essas latas, porém essas latas matariam também os funcionários que trabalhavam aqui, na cozinha e tudo mais. Então não era muito inteligente. Não era muito inteligente, porém nunca foi utilizado, nunca teve nenhuma rebelião desse nível aqui no refeitório de Alcatraz. E apesar da gente ter aquela imagem de refeitório de cadeia, onde a comida é num bandejão toda jogada, aqui em Alcatraz, o sistema penitenciário e a coordenação da penitenciária dizia que a comida daqui, além de ser muito gostosa, ela tinha que ser bem apresentada. E eles tinham meio que uma ideia de reabilitação e não de punição dos presos aqui. E um ponto muito interessante é que os oficiais, eles comiam as mesmas comidas que os prisioneiros. Então, assim, eles não podiam fazer de qualquer jeito, porque eles também iam comer aquelas comidas. E aqui, ó, tá o gás lá que eles falaram, que a gente falou. Aqui é o refeitório. Ali é a entrada da cozinha, que é onde eles pegavam as comidas. E aqui o refeitório. Era razoavelmente grande, não era tão pequeno, não. E aqui os bancos, ó. A gente tá sentado por aqui. E tem a vista, ó, tanto pra ponte... Deixa eu diminuir aqui, ó. Tanto pra ponte quanto pra São Francisco. E logo ali, ó, aqui é a parte de trás daquela parte de visitação, que são aquelas janelinhas. Tem aqui a parte onde ficava o comando da cadeia, né, da penitenciária. Uma garrafinha de coca, porque, né, são americanos, eles sempre tomam coca, inclusive tem uma máquina de coca ali fora. E por aqui eles faziam todo o controle, falavam, né, nos alto-falantes com os presos e tudo mais. E a prisão de Alcatraz tem um apelido de The Rock, né, ou a pedra, a rocha, por um motivo. Olha o tamanho, a altura que fica em relação
ao nível do mar. E ali na frente é São Francisco. Então, quem olha de lá, quem olhava de lá na época, né, via uma pedra muito grande. A gente deu uma volta completa por Alcatraz, então a gente andou toda a ilha, viu todos os lados dela, visitou cada cantinho. Essa parte que a gente estava agora, aqui embaixo, são os jardins. Então, se você quiser, pra você meio que Fazer o mesmo caminho, a gente fez todo o tour da cadeia, depois veio por fora e aí você entra aqui, onde era a área de recreação. Você sai aqui, ó. A minha dica, faça o tour guiado aqui, vai fazer mais sentido, porque depois você desce por aqui, você vai pra outro lugar e tal, você vai se perder, e depois pra voltar onde você tava é meio complicado. Então primeiro, faz o caminho do mapa, sabe? Entra na cadeia, faz todo o tour da cadeia, sai da cadeia e vai descendo, conhecendo ao redor. Faz mais sentido esse caminho. Down there of Alioto, mayor of San Francisco, of Reagan, then governor of California, and of course of Nixon, then president of the United States of America, as well as PG&E, Gas and Electric, then a Power Corporation. Pelo que ele tá falando aqui, gente, essa alavanca abria as celas de uma vez. Sim, provavelmente tem uma outra aqui dentro. Ó, aqui, ó. O que é bem bizarro, porque a gente achou que todas as salas tinham cadeado, né? Eu acho que deviam ter um cadeado meio que de backup, mas ali é uma forma de abrir todas de uma vez, né? Ó, como é que é. Não sei se ele vai abrir de novo, acho que não. Só que olha que loucura, a pessoa que abria, ela ficava aqui exposta aos prisioneiros. Então, ela abria e alguém podia correr e fazer algum mal pra ela. E aqui na lojinha tem um exemplar das colheres que eles usaram pra fuga. E no audioguide fala que ela é bem maciça, e realmente, ela é bem maciça e o preço também é bem maciço, $14. Mas ó, tá aqui, ó, Aqui, o ó, prato, o kit que eles tinham pro refeitório, né? A canequinha, a colher e aqui, ó, a bandeja. Gente, olha isso aqui. E pela bagatela de $29, você pode Que é em real quanto? 150, 100 alguma coisa. Você consegue ter o look de Alcatraz, com o famoso azul Alcatraz, que era a roupa que os prisioneiros usavam aqui. Obviamente não é uma roupa aqui social, mas é igual. É igual, gente, igual eles usavam. Gente, que coisa doida. Aqui eles estão de casaco, né? Mas é péssimo exemplo. Mas enfim, vocês conseguiram entender. Era essa roupa que eles recebiam pra usar aqui. E já retornamos de Alcatraz, acabamos de chegar naquele barquinho ali. Demos de cara com essa maquete que talvez a gente podia ter ido quando a gente entrou, só que nosso horário já tava pra sair, né, nosso barquinho, mas é muito, muito, muito legal. Ela não é uma maquete tão pequena quanto a gente tá acostumado. Enorme. Muito boa. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado de visitar Alcatraz conosco. Muito obrigada por assistir, se inscreve no canal se você gostou, curte esse vídeo também e segue a gente em todas as redes sociais, porque lá tem mais conteúdos diferentes daqui do YouTube. E se liga aí que já deve ter vídeo nosso da Califórnia e do nosso mochilão aqui da América do Norte. Tchau!